Olá a todos! Hoje iremos falar de mais um assunto muito importante nas Escrituras Sagradas. E o assunto de hoje é: a salvação é para pecadores, pela compaixão e misericórdia de nosso Salvador. Sabemos que Cristo morreu pelos pecadores e não por pessoas selecionadas. Afirmar que Cristo morreu só pela igreja é aplacar e tentar tirar a esperança de pecadores que reconhecem a sua condição de pecadores e assim tornando-se apto à compaixão ou à misericórdia de seu Criador para salvá-los. Vamos ler Lucas 5, versos 31 e 32. Jesus tomou a palavra e disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Isto é fato. Entenda, enquanto formos pecadores, e isto não importa se somos religiosos ou não, se a nossa consciência nos acusa de pecados, ainda estamos enfermos, pois foi Adão que nos injustiçou com o seu pecado antes mesmo de nascermos. Mas o Cristo nos traz a justificação mediante sua morte. Ele destrói o velho homem, que é a natureza que nos faz pecar, e assim ele nos atribui da sua justiça, apresentando-a diante do Pai para ficar ao critério de sua permissão, pois a sua permissão é algo que cabe uma decisão voluntária a quem ela é dirigida. Vamos dar aqui um exemplo. Quando as Escrituras Sagradas diz: ide e pregai, isto é uma permissão, mas só quem foi qualificado, ou seja, a nova criatura, esta sim pode exercer esta função, porque ela é qualificada, pois sua cegueira já foi tratada. Agora vamos ler Lucas 6, versículo 39 ao versículo 42. E disse-lhes uma parábola: pode porventura o cego guiar o cego? Não, cairão ambos na cova. O discípulo não é superior a seu mestre, mas todo o que for perfeito será como o seu mestre. E por que atentas tu no argueiro que está no olho de teu irmão, e não repara na trave que está no teu próprio olho? Ou como podeis dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o argueiro que está no teu olho? Não atenta tu mesmo na trave que está no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás bem para tirar o argueiro que está no olho de teu irmão. Em todas as áreas encontramos pessoas que acham que a condição de pecador não é uma condição enferma, mas isto também é um engano do pecado em seu hospedeiro, para que ele conforme-se com a sua condição e não venha ao arrependimento. Agora vamos ler Atos 10, do versículo 1 ao versículo 41. Vamos observar a história de Cornélio. E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte, chamada Italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio, o qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E disse-lhe: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão, curtidor,
que tem a sua casa junto ao mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. E havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. E no dia seguinte, indo eles no seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. E tendo fome, quis comer. E enquanto lhe o preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. E viu o céu aberto, e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais, quadrúpede e répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E a segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum o que Deus purificou. E aconteceu isto por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se ao céu. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os homens que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. E achando, perguntaram: Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali? E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: eis que 3 homens te buscam. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens que lhe foram enviados por Cornélio, disse: sou eu a quem procurais. Qual é a causa por que estais aqui? E eles disseram: Cornélio, o centurião, homem justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. E no dia seguinte foi Pedro com eles, e foram com ele alguns irmãos de Jope. E no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio os estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando-se aos seus pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. E falando com ele, entrou e chamou muitos que ali se havia ajuntado, e disse-lhes: vós sabeis que não é lícito um homem judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiro, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo, porque por isso, sendo chamado, vim sem contradizer. Perguntou, pois, por que razão mandaste chamar-me? E disse Cornélio: há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa, a hora 9, e eis que diante de mim se apresentou um homem com vestes resplandecentes, e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, o que tem por sobrenome Pedro. Este está em casa de Simão, o curtidor, junto ao mar, e ele, vindo, te falará. E logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele em qualquer nação o teme e o faz o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel anuncia a paz por Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Esta palavra vós bem sabeis,
veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram pendurando-o no madeiro. E a este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara a nós, que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ele ressuscitou dentre os mortos. O que podemos aprender neste relato a respeito deste homem chamado Cornélio? É que mesmo ele não sendo judeu, era um homem que buscava e pedia a Deus a revelação da salvação em sua casa. Vamos ver uma boa explicação para os pedidos de Cornélio em Mateus 7, versículo 8. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-vos-á. O que acontece aqui é que Deus usou este homem, Cornélio, como exemplo para corrigir a Pedro, pois ele ainda achava que a salvação era unicamente para os judeus. Considerando assim que Deus faz acepção de pessoas, temos que ter muito cuidado com este assunto, pois ele pode ser um campo minado para nós. Ainda bem que Pedro entendeu que Deus não faz acepção de pessoas e que este exemplo sirva para todos nós, que nos achamos mensageiro de um evangelho de salvação e paz. Não confunda a vontade de Deus com a sua permissão. A vontade de Deus é uma coisa e a sua permissão é outra totalmente diferente. Que o Deus da paz, da misericórdia, de toda bondade, esclareça esse estudo em sua mente, em seu coração, de acordo com sua vontade, pois é um Deus de amor, de justiça e de paz. Em nome do seu amado Filho, te agradeço, ó Senhor, por essa oportunidade de compartilhar a maravilha da tua palavra com todos estes amigos. Obrigado, em nome de teu amado Filho, Pai. Amém.